Como homenagem a esse 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu gostaria de mencionar e fazer um pequeno comentário sobre este trabalho, que é uma encíclica do Papa João Paulo II, hoje considerado santo, São João Paulo II, que é o Trabalho Humano, uma encíclica que ele preparou discutindo sobre a questão do trabalho, e eu tenho uma apreciação muito grande sobre o estudo da doutrina social da Igreja, porque a doutrina social da Igreja, ela combate, tanto o totalitarismo de Estado, que chamam de socialismo, mas em vídeos futuros eu vou estar explicando que não se trata de socialismo, na verdade é um capitalismo de Estado. Nós não temos socialismo no planeta, não existe. O que nós temos são socialismos, são capitalismos de Estado com maior propensão à ditadura e outros com uma maior, entre aspas, liberdade econômica, mas vamos tratar isso em outro vídeo, não nesse agora. E ele também faz uma crítica ao capitalismo exploratório, que vem a explorar o trabalho humano, predatório, que também destrói o planeta e a sua biodiversidade. Então a doutrina social da Igreja tem pontos muito importantes. E eu queria mencionar esse trabalho porque eu vou falar sobre alguns pontos dele aqui agora, em homenagem ao dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, que vem a homenagear a mão de obra humana, a mão de obra assalariada, a mão de obra do empreendedor, a mão de obra do pequeno comerciante, a mão de obra do dono de uma loja de conveniências, do motorista Uber, de aplicativo, do corretor de seguros, do corretor de imóveis, do autônomo, do advogado, do médico, de todos aqueles que dedicam sua vida em função do outro por intermédio daquilo que nós chamamos de trabalho, que é desenvolver um processo de atuação cujo objetivo é proporcionar uma satisfação do campo social ou de um grupo de pessoas ou de um determinado objetivo em comum. Um dos pontos importantes tratado aqui nessa encíclica é a questão do trabalho e o homem, a questão da dignidade humana, o quanto que o homem ele é digno por ele exercer um trabalho. Então é muito importante que o ser humano tenha trabalho, é muito importante que ele tenha condições de trabalho, é muito importante que ele tenha as ferramentas para o seu trabalho, é muito importante que o ser humano tenha liberdade para o seu trabalho. Então, um homem que não tem condições, nem ferramentas, nem liberdade para atuar com o seu trabalho, ele é um homem sem dignidade. E isso fere diretamente, em níveis catastróficos, a capacidade do homem de se realizar. Então, aqui nessa encíclica, o João Paulo II ele trata disso de uma forma muito bonita e muito assertiva, orientando os países, orientando os governos a possibilitar ao homem essa dignidade. O conflito entre o trabalho e o capital, onde o capital, como hoje ele é compreendido, ele muitas das vezes ele vai conflitar com essa dignidade do trabalho humano. Quantos e quantos seres humanos trabalham de forma praticamente subhumana para poder conseguir ter o mínimo da sua subsistência, ferindo gravemente a sua dignidade. Isso porque o capital, ele dita as regras, ele fala muito mais alto do que a visão dessa realidade com relação à dignidade humana diante do trabalho. O direito do homem, o problema do emprego. Temos visto nos últimos 4 ou 5 anos uma discussão ferrenha referente a essa questão do direito trabalhista, do direito dos trabalhadores diante das empresas que os contratam.
sempre fazendo com que tenha um novo viés de visão referente ao empregador. Eu acho que os direitos conquistados pelo trabalhador ao longo de décadas, desde o início da Revolução Industrial, foram importantíssimos para dar essa dignidade. O que nós estamos falando é da questão do homem ter a dignidade do trabalho, e a outra é quando ele deixa de ter essa dignidade porque ele é potencialmente explorado com relação à sua mão de obra, com relação ao produto que ele dá, e para que esse capital ele seja cada vez mais oferido a quem subroga para si o direito de tê-lo, cada vez mais ampliado, em nome do trabalho humano. Então, a questão não é estar ferindo ou explorando ou subjugando o empregador. Não. É a busca de um equilíbrio com relação a quem emprega e ao empregado que cede a sua mão de obra e que ele precisa dessa dignidade por estar oferecendo essa mão de obra, que é o único elemento que ele possui. É claro que nós temos hoje, na nova revolução que nós estamos vivendo, um novo parâmetro de ferramentas de trabalho. E eu vou discutir isso em outros vídeos futuramente aqui no canal. Mas o importante é que direitos são direitos. E direitos, na verdade, são equações que vão igualar tanto os deveres de cada uma das partes, quanto aquilo que lhes são próprios em relação àquilo que está sendo realizado. Tanto para quem cede as suas ferramentas para que o trabalhador execute as suas funções, assim como quem está vendendo sua mão de obra para, com essas ferramentas, desenvolver essas funções e criar produtos, criar produção, criar riqueza na sociedade como um todo. Então, temos que rever essas discussões dos direitos que estão sendo cada vez mais atacadas nesses últimos anos. E a espiritualidade do trabalho. O trabalho torna o homem mais espiritual, porque o homem realizado, digno, e que ele processa as suas potencialidades, seus talentos, os seus dons para uma produção efetiva para o grupo que o cerca, que é uma comunidade, a sociedade, ou seja quem. Mas o importante é que o homem ele está se realizando. Então estamos falando aqui no potencial do trabalho como realização humana e a espiritualidade como um fruto potencial do exercício desta potencialidade. Então, eu queria comentar sobre essa encíclica. Eu aprecio muito a doutrina social da Igreja. Existem outros trabalhos aqui interessantes que eu vou estar comentando aqui no canal também. E um feliz Dia do Trabalhador para todos.